Meus direitos. Doutor Gabriel Andrade, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Juliana. Boa noite, a todos os doutor Gabriel. ouvintes. Então, vamos falar aí sobre os crimes contra o patrimônio público. Vimos aquele espetáculo, entre aspas, dantesco lá em Brasília, né, no último domingo, onde tivemos ali uma fúria, uma ação gigantesca de vandalismo e que afetou, agrediu não só as instituições, mas também o patrimônio público e cultural do Brasil, porque ali tinham obras de artes e tal. Como é que o senhor fala sobre esse assunto, doutor Gabriel, sobre os crimes que são praticados contra o patrimônio público? O que é que diz a lei em termos de punição a quem pratica esse tipo de delito? Então, Paulo, realmente o que ocorreu, né, nos três poderes em Brasília foi de fato reprovável, né? E a lei, de certa forma, existem alguns fatos ocorreram nos atos no Distrito Federal, e é importante destacar que ocorreram muitos âmbitos do direito podem ser incluídos, como o direito administrativo, né, o direito constitucional e propriamente o direito penal, que foi o principal aliado aí da lei que vai ser utilizado. Então, podemos ver que nos atos, podemos colocar aí o crime, por exemplo, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Que é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Também ocorreu o golpe de Estado, que está no artigo 359-M, no Código de Processo Penal, que é tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. E os crimes, né, que foram mais vistos assim pelas imagens, pelas mídias, que foi o dano, né, que muitas pessoas podem até falar de vandalismo, mas foi o dano qualificado, que é destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Ele se torna ainda, Paulo, qualificado, tendo em vista que foi contra o patrimônio público, né? O patrimônio público que é todo o conjunto de bens disponíveis a uma população de um determinado município, estado ou país. Eu gosto muito de falar, Paulo, que o patrimônio, ele na verdade é a extensão da nossa casa, né? Porque a partir do momento que a gente danifica, que a gente destrói algum tipo de bem público, nós mesmos que pagamos a conta, né? Então temos que ter sempre esse zelo com o bem público. Correto. E agora, diante desses fatos lá de Brasília, dando foco hoje, infelizmente a gente não vai ter um tempo maior para desenvolver essa matéria, Gabriel, mas sobre os acontecimentos de Brasília, qual o caminho agora? Essas pessoas que foram pegas em flagrante, o que é que o poder público agora deve fazer? Qual o caminho jurídico para penalizar essas pessoas que praticaram aquele crime terrível? Perfeito. Agora, Paulo, o que deve ocorrer é o oferecimento da denúncia, né? Os crimes praticados se tratam de crimes multidinários, né? Normalmente, a doutrina chama de multidão delinquente, que são crimes cometidos pela influência de indivíduos, né, reunidos em clima de tumulto ou manipulação, agindo ali no concurso de mas cada um irá responder dentro do limite da sua culpa, ou seja, cada indivíduo vai responder no limite da sua culpa. Na hora que for oferecida essa denúncia, o STF ele entende que no momento da denúncia ele pode ser narrado, o fato pode ser narrado de forma genérica. Todos os acusados vão ter o mesmo fato narrado na sua denúncia. No entanto, na instrução do processo, cada indivíduo, de maneira individual, poderá justificar o que de fato ocorreu. E aí cada pena vai ser estipulada com a sua determinação em lei, né? Se é reclusão, se é detenção, e o período que é estipulado. Juliana. Nosso tempo está curto, né? Já estamos pertinho de encerrar.
Mais uma pergunta, se der para responder bem rapidinho, doutor Gabriel. Só temos menos de um minuto. Em relação à questão dos objetos que são parte de acervos artísticos, né, que foram destruídos, que também são parte do nosso patrimônio, mas tem esse valor também como bens artísticos presentes de outros países, itens que valor fazem parte... histórico, né? Isso, itens de valor histórico. Existe alguma tipificação especial para esse tipo de delito de crime contra o patrimônio associado a crime contra um item de valor artístico? Então, na verdade, essa tipificação ela é incluída nesse dano, mas ele é qualificado exatamente por ser contra o patrimônio público da União, né? Assim, certo. O que pode ser feito também é na área civil, a restituição do valor para a reparação desses bens. Ok, doutor Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Conte sempre aqui com esse espaço, com essa parceria aqui com a gente. Vamos tê-lo com certeza em outros temas aqui na coluna Meus Direitos. Um grande ano novo, inclusive, para o senhor, 2023. Um abraço. Ano novo, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Juliana. Boa noite a todos. A gente agradece. Doutor Gabriel Andrade, na coluna Meus Direitos, falou aí sobre os crimes contra o patrimônio público.